No livro do profeta Isaías, nós aprendemos algumas lições para a nossa vida espiritual. E eu sempre digo, é muito importante nós estarmos procurando ler a palavra de Deus. Porque com certeza a palavra de Deus, ela nos orienta e nós temos muito a aprender com os ensinamentos que a Bíblia nos traz. E nessa oportunidade, eu tenho o prazer de trazer para você alguns ensinamentos do capítulo 55 do profeta Isaías. O profeta Isaías, que aliás é um dos profetas maiores. O livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. E no livro do profeta Isaías, capítulo 55, nós aprendemos algumas lições da palavra de Deus. Aprendemos, por exemplo, no capítulo 55 do profeta Isaías, que a Bíblia nos orienta a investir o fruto do nosso trabalho em pão, em alimento. Aliás, a oração que Jesus nos ensinou, ela nos ensina a pedir a Deus que nos dê o pão de cada dia. Oramos, mas precisamos também fazer a nossa parte, seguindo as orientações da palavra de Deus. É uma das lições que a gente aprende, com certeza, nesse capítulo 55 do livro de Isaías. Precisamos viver uma vida de santificação. O livro de Isaías 55 também nos ensina, quando ele nos orienta a buscarmos a Deus enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto. Haverá um dia, chegará a hora em que muitos não terão mais a oportunidade, porque as portas já haverão de se fechar. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite perto vem. O livro de Isaías nos orienta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Portanto, se você ainda não o buscou, procure buscá-lo, procure conhecê-lo. É uma das instruções que o livro de Isaías, capítulo 55, nos orienta. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É outro conselho que o livro de Isaías nos orienta a fazer. O livro de Isaías, capítulo 55, diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, precisamos nos esvaziar de nós mesmos e entender que a nossa vontade não deve prevalecer. O que deve prevalecer é a vontade do Senhor. E a Bíblia mesmo ensina, quando ela diz muitas das vezes que nós não recebemos algo da parte de Deus em oração, porque pedimos e pedimos mal. Portanto, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Precisamos, então, nos esvaziar de nós mesmos e deixarmos que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. É um dos ensinamentos que o livro de Isaías, capítulo 55, nos ensina. E o livro de Isaías também nos diz o seguinte, entre outras lições, que Deus faz brotar da terra o alimento. O alimento que chega na sua mesa, o alimento que chega na sua casa, provém do Senhor. É Ele quem faz brotar da terra o alimento, como nos ensina o texto de Isaías, capítulo 55. E diz mais, que a palavra de Deus sempre produzirá os seus frutos. Ou seja,
Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus a todos aqueles que estejam realmente ao seu redor. Porque ao seu tempo, com certeza, produzirá os seus frutos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, nos traz essas lições e nos faz entender a importância de estarmos sempre procurando estudar e ler a Bíblia e pedir orientação vinda do Espírito Santo de Deus para realmente nos fazer entender os seus ensinamentos e procurarmos colocá-los em prática em nossas vidas. Isaías, capítulo 55, versículo 2, a Bíblia diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina nessa oportunidade que devemos investir o fruto do nosso trabalho em pão. Devemos ter sabedoria para realmente administrar aquilo que Deus nos tem dado. Versículo 6 do capítulo 55 do profeta Isaías diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você ainda não teve o encontro com Cristo, entenda que se você está com saúde, se você está com vida, e se você tem ainda a oportunidade de buscá-lo, não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde. Então, entenda que a Bíblia, ela nos orienta e sempre quer o melhor para cada um de nós. Continuando. Versículo 8 do capítulo 55 do profeta Isaías. A Bíblia diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, esvazie-se de si mesmo. Não pense que servir ao Senhor pode ser de qualquer maneira. Que você possa estar colocando diante da presença do Senhor tudo aquilo que você precisar e necessitar. E entenda que antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você colocar diante dele a tua necessidade, ele já conhece. Portanto, faça como o salmista, em Salmo 37, verso 5, quando ele nos orienta e diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, entenda, deposite em Deus a sua confiança e deixe que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Prosseguindo, no capítulo 55 do profeta Isaías, versículo 10, a Bíblia diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. 11, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, o texto nos ensina que o pão que chega na sua mesa provém do Senhor. É Ele quem faz descer a chuva e a neve dos céus. E para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir. E brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Portanto, é Ele quem tem cuidado de nós. É Ele quem provê. Ensinamentos importantes da palavra de Deus, eu sempre digo: leia a Bíblia. Estude. Peça a orientação do Espírito Santo de Deus para a sua vida e para o seu coração. Ele ainda diz também, dentre outras lições, nesse texto da palavra de Deus, em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, aprenda
com esses ensinamentos da palavra de Deus e procure colocar em prática em sua vida. Deus, Ele sempre quer o melhor para a minha vida, Ele sempre quer o melhor para a sua vida também. Portanto, aprendemos nesse texto da palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, que, em primeiro lugar, devemos investir o fruto do nosso trabalho em pão. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto do capítulo 55 do profeta Isaías que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E em terceiro lugar, aprendemos que é Deus quem faz brotar da terra o alimento. Portanto, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e fique à vontade para se inscrever no canal.